Galera, começou a chegar alguns Steam Decks para desenvolvedores, a gente começou a ver alguns conteúdos na internet sobre o portátil da Valve, mas esse dispositivo infelizmente não vem para o Brasil e a gente não tem um para testar. Mas não tem problema, aqui no Adrenaline a gente tem acesso a vários hardwares e a gente vai fazer o nosso próprio Steam Deck. Mais ou menos. SSD Kingston NV1. Acelere o seu PC com esse armazenamento super rápido em NVMe, com velocidades até 4 vezes mais rápidas que um SSD SATA e capacidade de armazenamento de até 2 TB. Tudo em um formato mais compacto, fácil de ser instalado até mesmo em um notebook. Mais detalhes no link na descrição do vídeo. Bom, galera, no vídeo de hoje o que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos tentar construir a performance que um Steam Deck teria, usando outros hardwares que a gente tem por aqui, para matar a curiosidade. Primeiro, para a gente ver como a arquitetura AMD escalona para baixo, então nós vamos tentar reduzir chips de desktop para os níveis em que a gente teria em um Steam Deck e ver o resultado, dar uma olhada em como é que vai operar o nosso Frankenstein. Então, em primeiro lugar, a gente tem que dar uma olhada no que é o Steam Deck. Ele é um portátil, então ele está limitado a 15 watts de dissipação de calor, ele está limitado em vários aspectos de energia e dissipação, mas algumas das coisas do hardware a gente consegue recriar. Então, começando pelo processador, ele é baseado em um quad-core com 8 threads, baseado em Zen 2. Então isso é o que a gente encontraria, por exemplo, num processador da série 3000 de AMD Ryzen. Como a gente precisa também de um gráfico integrado, então para a gente conseguir o Zen 2 não é tão fácil assim, a gente precisa trabalhar com as APUs mais recentes. Por isso que a gente vai pegar essa bancada aqui. Essa é uma bancada baseada numa placa da Gigabyte Aero, é uma X570S, vê que tá dispensando aquela fan no chipset. Só que para recriar as dificuldades de um sistema embarcado ultra fino, como é o caso aí do Steam Deck, a gente deu uma cortada nas capacidades de resfriamento. Então a gente colocou um blower mais simples, tá escrito logo da Asus, eu não faço a menor ideia de onde tirar isso do depósito Adreno, eu não sei o que é esse blower que tá aí. E a gente colou no sistema de resfriamento mais modestão que a gente achou de um Athlon velho aqui do Adreno. Então é baseado nisso que a gente está resfriando o nosso chip. E isso é possível porque a gente reduziu na BIOS bastante das capacidades deles. Então baixamos bastante as frequências de processador, também reduzimos o TDP, estamos mirando em algo na casa dos 15 watts, tentando aproximar um pouquinho mais da experiência que um Steam Deck traz, porque como ele é um ultra fino, ele não é tão fino, se você olhar do lado do Switch ele é até gordinho, mas ele é um portátil, então ele tem restrições de resfriamento, restrições de energia, e a gente está fazendo isso com o nosso processador aqui para tentar ver como é que a arquitetura se sai. O processador usado aqui, então a gente não tem exatamente a Zen 2, mas nós usamos o mais próximo que a gente consegue, porque a gente precisa de gráficos integrados, então o que está aqui dentro é um Ryzen 7 5700G que a gente desabilitou metade dos núcleos e metade dos threads, para que a gente consiga a configuração 4.8, né? O 5700G é um processador 8 núcleos, 16 threads, aqui na nossa mão ele virou um 4.8 para a gente conseguir essa configuração. Isso é algo inclusive que eu já consigo mostrar para vocês, então se eu venho aqui, vou abrir. Aqui eu já estou com ele aberto e como vocês podem perceber, eu estou no sistema operacional Linux. Estou usando aqui o Ubuntu porque esse é o sistema, a Valve vai se basear numa distro Linux para fazer o Steam Deck. Apesar que eles não impedem você de instalar o Windows, por exemplo, mas a gente já está começando a experiência já dentro do ecossistema Linux para a gente ver como é que ele se sai. Então vê que o nosso CPU-X, que eu acho muito divertido que é CPU-X, ele já nos mostra que temos um processador de 4 núcleos e 8 threads. Outra coisa da configuração que a gente já fez, e vocês talvez já estão notando aqui, não, esse sistema está com um pouco menos de LEDs do que costuma ser, é porque a gente está usando memórias da Kingston, a memória Fury, só que é aquela memória de 5.300 MHz. A gente precisou subir muita frequência porque o Steam Deck ele tem uma memória de 5.500 MTS. É uma memória bastante rápida em quad channel. Isso a gente não vai conseguir fazer com os nossos hardwares aqui, mas pelo menos a gente pegou uma memória muito rápida. E isso é muito importante. A gente vai jogar nos gráficos integrados, a gente precisa de uma memória rápida, então a gente tentou ir o mais próximo que a gente conseguiu. Placa-mãe aqui é X570 Aero G. Infelizmente ele só não mostra mais informações de placa de vídeo. Ah não, tá aqui, gráficos. Ele tá bem genérico o que eu tenho descrito aqui, não tá dando quase nada de informação na real. Ok, instalei alguns aplicativos, eu revirei algumas coisinhas, mas é ruim achar informação de GPU. Alguém liga pro Dio Linux, que a gente não está conseguindo. O que eu consigo dizer para vocês é que é um AMD Renoir, mas é o codinome
da arquitetura. Como a gente não desabilitou nada, infelizmente a BIOS... da AMD é mais fácil você desabilitar núcleos de processador, mas os núcleos gráficos a gente não conseguiu mexer. Isso significa que o nosso sistema aqui ele ainda está com as 8 unidades computacionais Vega habilitados. Aqui tem a maior diferença, galera, entre o nível de desempenho do Steam Deck e o que a gente está fazendo aqui, pelo menos em termos de tecnologia usada. O Steam Deck usa RDNA de segunda geração. A gente não tem RDNA nem de primeira geração em gráficos integrados. Ainda temos a arquitetura Vega sendo usada aqui, por mais que ela seja reduzida para 7 nanômetros. Ela tem um bom nível de desempenho, opera 2000 MHz, vocês já vão ver. Só que a gente não sabe ainda como é que é o RDNA 2 escalonado em gráficos integrados. E nós vamos compensar isso na força bruta. Então, primeiro, o Steam Deck tem 2 núcleos computacionais, aqui a gente tem 8, a gente tem 4 vezes mais núcleos computacionais. E a gente está dando um pouco mais de energia. É bom lembrar que o Vega, para RDNA, o salto foi de 50% em eficiência, a RDNA 2 teve mais um salto de eficiência, ou seja, os núcleos Vega que estão aqui são muito mais ineficientes que a RDNA. A gente está dando mais energia e a gente está usando mais núcleos para compensar isso. E, em parte também porque a gente não tem outra escolha, não tem como eu pôr aqui um gráfico integrado RDNA 2 para a gente fazer esse comparativo, mas o resultado é algo que funciona. Já vou mostrar para vocês isso. E fechando as configurações, nós temos um SSD NVMe PCI Express 4.0, que é uma das opções. Você tem a opção mais barata, usa umas memórias eMMC, que já são mais lentinhas. É tipo um cartão SD ruim que você põe no seu celular e não carrega só direito. E a outra é armazenamento NVMe super rápido. Agora, na parte de performance, por que eu acho que a gente está próximo do desempenho do Steam Deck? Recentemente começou a sair alguns benchmarks, né? Caiu na mão da galera, a galera começou a rodar testes, e nós temos um teste de Shadow of the Tomb Raider rodando na configuração alta, na tela é 1280 por 800, que é o display do Steam Deck, e o resultado que eles alcançaram foi 36 FPS. E eu rodei o teste aqui. Então, quando a gente olha aqui, acabei de rodar o teste, inclusive, vê que ele está na configuração alta. Ah, não. Ele não avisa qual é a configuração que eu usei? E não chega a mostrar na tela o preset. Eu, assim como aquele benchmark, rodei no preset alto, 1280 por 800, a configuração da tela do sistema da Valve, e eu tive 39. Ou seja, o teste mostra que o Steam Deck roda 36 FPS de média. A gente conseguiu 39. Então a gente está numa margem 10% melhor, o que eu considero perto bastante para a gente fazer esses testes aqui. Então, hora de ligar nosso Steam Controller e para justificar por que a gente comprou ele, usar ele, o uso anual do Steam Controller. Vamos jogar, vamos ver como é que fica a performance desse sistema. Estou carregando o nosso save, seja lá onde for, e é bom destacar uma coisa, alguns games vão rodar através de camada de compatibilidade, que é como os nerdola dizem, se recusam a dizer emulador. Não é que é emulador, realmente uma camada de compatibilidade, o Proton. Só que esse jogo não é um desses casos. O Shadow of the Tomb Raider, a Eidos, assim como outro game, se não me engano, a Hitman também, os games dos estúdios e distribuído por eles, tem suporte a Linux. E é o caso do Shadow of the Tomb Raider. Isso aqui está rodando nativamente, eu não estou usando camadas de compatibilidade. Isso aqui espanca com um braço amarrado nas costas e o outro com preguiça de socar tudo que eu já joguei no Switch. Isso que tem na minha tela nesse exato momento. Se isso é a experiência que o Steam Deck vai trazer, esse gráfico aqui já espanca todos os Zeldas e todos os... especialmente as quedas de frame que a gente tem no Zelda de porradinha lá, a Warriors of Hyrule. Tipo, realmente, essa experiência está muito acima do que o Switch consegue entregar em termos de gráficos. Tá oscilando acima dos 40 frames, tá bem bom? Não sei porque tá em inglês. Acho que eu devo ter esquecido de configurar a Steam pro português brasileiro. Mano, tá bem bom. Isso aqui dá pra travar 30, pra rodar redondinha. Nosso consumo tá um pouquinho mais alto ali, ó. Vê que tá indicando que a GPU tá com 40, 60 watts. O consumo dela tá um pouco mais alto, mas lembrando, a gente tem um grau de ineficiência por conta de uma tecnologia mais antiga. A temperatura está bem alta, 72 graus. Definitivamente, para um portátil, a gente precisaria manter isso na casa dos 60. É talvez nesses watts a mais e nesses graus centígrados a mais que está os 10% adicional de performance que a gente teve. Mano, dá quase 60 frames, cara. Beleza? Vamos para mais um game. Tô gostando, foi um bom começo. Segundo game, eu vou dar uma olhada agora em Horizon Zero Dawn, que aqui a experiência está bem diferente. Primeiro porque, claro, esse aqui já não é um jogo com suporte oficial
ao Linux, então ele já está usando questões de compatibilidade. Posso estar usando uma versão do Proton que não seja tão eficiente em fazer ele rodar. Ainda pode ter otimizações que melhorem isso aqui, mas isso aqui tá ruim. Quer dizer, depende muito para onde eu tô olhando, não sei se vocês notaram. A configuração, inclusive, que eu puxei uma configuração pro Steam Control recomendado oficial da Guerrilla. Fica aqui. Mano, tá bem ruim. Não sei porque... a sensibilidade tá toda errada no trackpad aqui, tem um pouquinho de dificuldade para ajustar. Ele tá próximo dos 30, mas agora tá diferente. Agora realmente eu tô com uma experiência... Os gráficos já não estão tão legais assim não tá conseguindo manter 30. Mas de novo, já estamos falando de um jogo que em teoria tem suporte apenas para Windows, ó, já tá rodando. Tá jogável. A configuração que eu tô usando é mínimo, preset do mínimo, baixei algumas coisas que ainda estavam no médio, tudo para baixo e coloquei a resolução da tela. Do Switch, no caso, do Steam Deck. Que é 1280 por 800. É uma tela 16 por 10, uma coisa assim. Ah, meu Deus, olha a dificuldade. Parece que a gente tá invertido também. Além da sensibilidade tá esquisita, não tá invertido. Ah, agora tá invertido. Nossa, agora tá pior de tudo. O meu problema era com a sensibilidade, não é que a gente tava invertido. Ah, meu Deus, eu vou passar raiva com esse jogo aqui. Tá ruim, vamos jogar outra coisa. Teste número 2, galera. Vou até colocar aqui pra vocês verem. Tô tentando abrir o Forza Horizon 4. Já tentei em outras versões do Proton. Agora eu tô tentando na versão experimental. Vamos ver se abre. As outras vezes ele chegava a aparecer a tela e crashava. É um jogo baseado exclusivamente em DirectX 12. Diferente do caso do Horizon Zero Dawn, que abre em Vulkan. Então acho que é uma API mais fácil. Não deu dessa vez. Ou deu. Tá acontecendo isso toda vez. Ok? Um jogo que a gente não conseguiu jogar. Galera, próximo game eu tô rodando aqui o GTA V, tô no modo online, ele aparentemente tá usando o DirectX 10 nas configurações que eu olhei lá. E, cara, tá rodando bem suave. Aqui a gente aparentemente tá tendo um gargalo de CPU, porque da GPU tá 45% de uso. Bem baixo o uso dela. Então, aparentemente, eu tenho margem para vir aqui nos gráficos e subir as coisas, sei lá. Vamos pôr tudo no alto e torcer para dar certo. Sem motion blur. E vamos ver se vai deixar... Não, talvez não deixe aplicar tudo. Tá reiniciar. Ok, eu buguei um pouquinho mais a interface toda. Tipo, não sei porque que ele ficou assim, mas ao mesmo tempo subi a configuração pro alto, essa é a configuração de tela do próprio Steam Deck. Ver se ele aplicou algumas das coisas que eu... ele subiu as coisas que eu coloquei. Eu tô sendo espancado, porque é óbvio que eu tô testando online. Mano, tô aqui fazendo uns testes, deixa eu... E aí? E aí? E aí? E aí? Qual é? E aí? E aí? Obrigado. Então, eu acho que eu consigo até pôr... Não é a resolução do Steam Deck, então não faz tanto sentido. Mas dá pra pôr até Full HD, eu acho, cara. 4 Hz ninguém merece. Então, em teoria, a gente já tem... Tá, agora cai para uns 50, mais 45, 50. Mas daria pra configurar um ajuste entre 45 até 60 frames. Depende do ajuste que você quer fazer. Mas, de novo, esse aqui tá em Full HD. Esse aqui tá acima da tela da resolução... da resolução de tela do... portátil da Valve. Vamos lá que eu quero testar mais uns games. Nosso próximo teste, galera, vou dar uma olhada no PUBG Battlegrounds, né? PlayerUnknown's Battlegrounds. Ele tem um detalhezinho, ele não... ele já me avisou que ele vai usar uma camada de compatibilidade, né? Ele não tem por padrão suporte, mas infelizmente, galera, por enquanto, jogos que envolvem algumas ferramentas como ferramentas anti-cheat, tipo a BattleEye e algumas outras,
dão essa mensagenzinha de erro e fecham. Isso acontece porque elas não têm suporte oficial ainda. Só que uma das coisas interessantes que o Steam Deck acabou trazendo ele motivou algumas empresas a trazerem suporte. Então a BattleEye é justamente uma das que está prometendo trazer suporte para o Linux. Quem sabe essa mensagenzinha que eu estou recebendo aqui eventualmente vai parar de aparecer. Mas vê que o PUBG nem abre, porque se é ferramenta anti-cheat, ele não deixa que eu entre no jogo, obviamente. E para fechar, galera, uns tirozinhos aqui no CS. Se eu acertar alguma coisa. Tá que acertei. Não consegui colocar o overlay. Eita. Que eu tava usando antes ali do Mango HUD. Mas felizmente o CS já tem uma ferramenta própria que vai servir muito bem pra gente ver. A taxa de quadros tá a mais de 100 frames. Aqui é um desafio pro processador, principalmente. A configuração é Full HD alto. Mas... Eita, mano. Fácil. Até que tá fluindo bem, não tô sentindo tanto stuttering, mas tá... Tô achando a taxa de quadros boa. Tô achando acima dos 100 frames, tá fluindo legal. Que o display do Steam Deck é 60 Hz, então... Não é exatamente um display pra gameplay competitivo. Mas o processador dele, se precisar, leva. Vai que você liga ele. Lembrando que ele tem um dock, ele pode ser ligado no monitor. Se você ligar no monitor de altas taxas de quadro, for jogar um CSinho. Esse teste, inclusive, eu não tô jogando na resolução do Steam Deck, que é 1280 por 800. Aqui eu tô jogando a... tá difícil acertar alguma coisa. Estou jogando em Full HD mesmo. Nossa, Diego, seu ruim. Tá bom. Vamos lá, galera. Algumas impressões então que a gente teve aqui ao longo dos testes. Primeiro, como escalona bem a arquitetura AMD empurrada para... Isso aqui que a gente colocou para resfriar ele. Nossa, fiz tão pouca força para parar esse blower que me surpreende que ele esteja resfriando alguma coisa. Então, a gente tava compensando com mais energia e com mais resfriamento, porque apesar de tudo isso aqui ainda é mais robusto do que um Steam Deck vai ter disponível, mas acredito que o nosso experimento deu para ter uma ideia de como realmente escalona legal essa arquitetura AMD em um sistema ultra compacto e como ele já entrega, pelo menos baseado no que eu testei aqui, uma experiência que já bate, por exemplo, que o Nintendo Switch entrega hoje. Então realmente é um hardware para um portátil bem robusto, esse que está vindo aí. Agora, se ele vale a pena... Aí já é um pouquinho mais difícil. Vai depender da parte da eficiência da Valve dessa vez de criar um ecossistema. Então o que aconteceu? A gente já viu isso dar errado. A gente já viu coisas que a Valve fez e a galera não embarcou e o resultado é que ficou um serviço pela metade. Coisas aí como as Steam Machines, esse ecossistema deles no Linux que começou a crescer, mas não finalizou, digamos assim, não virou mais produtos finais para a gente comprar. Agora o Steam Deck, ele tem um benefício, ele nasce em cima de algo que já existe, já tem um certo ecossistema em torno do Linux que a própria Valve desenvolveu no Steam, mas em contrapartida também é algo que já deu com a cara no muro e deu errado, então tem essa questão de, tipo, a gente já viu dar errado, eles vão insistir num caminho desses, mas eu tô achando bem interessante, não é tudo que eu consigo jogar, mas já tem algumas coisas que eu consigo. E outra coisa que é viável eles estão dando liberdade. Se você quiser conectar ali e instalar um sistema operacional Windows 10, Windows 11, você pode fazer. E ele é um portátil bem interessante. As especificações dele, rodando Windows, quem sabe ele tenha um desempenho melhor em alguns cenários. Mas eu prefiro torcer de que a Valve vai, enfim, conseguir crescer um ecossistema consistente dentro da sua plataforma com o Linux. Isso seria muito bem-vindo. E quem sabe não puxa também essa evolução na parte dos desktops, não só necessariamente no seu portátil. Quem sabe a gente realmente consiga jogar mais coisas com o sistema do Pinguim e a gente já está vendo os efeitos disso. Então, o próprio BattleEye, que agora não abriu, a gente já tem notícias que eles estão trabalhando para dar suporte no Linux. Então, quem sabe aquela mensagem de erro no futuro não muito distante para alguém jogando em Ubuntu ou qualquer distro Linux não vai mais aparecer porque vai ter o suporte oficial. Galera, para mais essas coisas que a gente faz, assina o canal que vocês ficam sabendo quando a próxima for ao ar. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!